Você sabe o que é quiropraxia? Quiropraxia é uma técnica milenar que elimina e previne dores nos músculos, nos nervos e nos ossos. Mas só em 2013 o Ministério do Trabalho aqui no Brasil reconheceu realmente como uma profissão. Para conversar sobre essa especialidade, hoje nós vamos falar sobre a quiropraxia e os seus efeitos nos músculos. Eu estou recebendo no programa o quiropraxista Luiz Miyajima. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Vai? É um prazer enorme estar aqui, podendo conversar com vocês, trazer mais informações para as pessoas de casa a respeito de saúde e a respeito da quiropraxia aqui no Brasil, é uma profissão muito nova. A quiropraxia trabalha nesses 3 setores. Hoje você vai falar dos músculos, né? Na verdade, eu vou falar no corpo em geral. Tá. Pode influenciar a parte muscular, mas principalmente pode influenciar a parte do funcionamento do corpo, dos órgãos em si também. Dá para você mostrar para gente? Vou mostrar. Então, o que a gente faz é exatamente o seguinte: a nossa coluna, ela é mecânica, ela tem um movimento, e eu costumo comparar a coluna vertebral com um carro. Por que com um carro? O carro a gente tira ele da concessionária, ele está alinhado, ele está balanceado, ele está funcionando em perfeitas condições. E a nossa coluna também, desde a hora que a gente nasce, a coluna está mais alinhadinha, mas a gente já está suscetível a ter os desvios. Tirei o carro da concessionária, ele vai começar a cair em buraco, vai começar a causar os desvios e isso que vai começar a trazer problema para ele. Então eu falo, se as pessoas cuidassem da coluna vertebral como cuidam de um carro, dificilmente as pessoas teriam um problema de coluna. Infelizmente, culturalmente, a gente só vai buscar um problema, só vai buscar uma solução quando a gente tem uma dor. Quando o problema já está instalado, Quando o problema já está instalado. Então, o que a gente faz é o seguinte: da coluna vertebral, se vocês conseguirem ver, saem esses nervos, que vão para a parte do braço, que vai para a parte da perna e vai também para os órgãos. E a partir do momento que a gente vai tendo esse desalinhamento, essas subluxações podem causar interferência nesses nervos. Aqui a gente consegue ver perfeitamente isso. Então, quando a coluna está alinhada, a gente tem uma luzinha verde aqui que está saindo e a informação está indo e voltando de uma maneira inadequada, a maneira adequada. E a partir do momento que a gente tem essas subluxações, esses desvios, começa a informação não passar como deveria. E de repente essa pessoa pode ter um problema para o braço, pode ter um problema para a perna, pode ter uma dor de cabeça. O que diz dor reflexa da coluna. Pode ser dor reflexa da coluna. Também. Que dói tudo, às vezes. Que dói tudo. Uma dor de cabeça, você fica tomando analgésico e o problema está na coluna. Pode ter, tem muita dor de cabeça que tem origem cervicogênica, que a gente chama, que tem origem cervical. E o que eu conscientizo muito meus pacientes, hoje, infelizmente, a gente está vivendo num mundo doente. Para tudo existe um remédio. As pessoas estão tomando medicação, busca na internet, esse remédio é bom para dor, vou tomar. Esse remédio é bom para isso, esse remédio é bom para dor de cabeça. Só que as pessoas não entendem que o corpo é inteligente. Sempre que ele tem uma dor, ele está querendo mandar um sinal. É a mesma coisa, eu tenho uma cárie nos dentes. Internet não é doutor, é um perigo procurar informação. É o doutor Google, né? É o doutor Google. Então eu tenho uma cárie nos dentes, um exemplo. Eu tenho uma dor nos dentes. Imagina, eu vou lá na internet, remédio para dor nos dentes. Tomo um anti-inflamatório, analgésico, vai melhorar os sintomas. E a mesma coisa que todo mundo faz para a coluna. Não pode fazer isso. Se automedicar já é um problema do brasileiro e é muito errado. E procurar orientação médica na internet pode ser um perigo. E ali, o que você vai mostrar para a gente? Com essa aqui é a mesma coisa, principalmente a parte mecânica da coluna. As pessoas não têm o cuidado com a coluna vertebral. Você vai mostrar no colo? Então afasta a tua cadeira para a gente poder ver direito, tá bom? Perfeito, perfeito. Então aqui a gente consegue ver que, um exemplo, para a gente funcionar nosso braço. A gente não para, como funciona a sua mão? Mexe a sua mão. Da onde sai a informação para você mexer a sua mão? Você está pensando, a informação sai lá de cima, sai do seu cérebro, vai passar pelos nervos, vai sair por aqui, vai chegar até a sua mão e você mexe a sua mão. Tem muita gente que tem problema de adormecimento, perda de força para o braço, ou formigamento, gente que tem problema para o nervo ciático. É a mesma coisa. Dói, né? Ciático dói, mas essa é a informação, o corpo está te informando, o corpo está te avisando algo. E a dor geralmente é uma das últimas coisas a aparecer. Você tem cárie no dente. Quando ela é pequenininha, ela não dói. Vai doer quando está na raiz. E essa coisa de cultural, só a gente foi ensinado a você não tem dor, você não tem problema. Errado. Tem muita gente que tem... A dor já é o último sinal de alerta. Tem um caso mais grave, vamos dizer. Tem gente que tem câncer, não sente nada. E aí depois vai sentir quando o problema já está, não sei, uma metástase, uma coisa muito mais avançada. Seria bom detectar desde o começo, fazer uma coisa preventiva, que a cura de repente é muito mais fácil quando se cuida mais disso. Quando você tem dor nas costas, também por causa da coluna, onde normalmente dói? Principalmente os pacientes que chegam até a clínica chegam com um problema na região lombar.
Acredito que 70% dos casos são lombar, alguns casos também irradiando para o nervo ciático, tá? Depois seguido da parte cervical e depois dorsal. E o que a quiropraxia pode fazer por esses pacientes? A quiropraxia, a função, como eu falei, é ajustar a coluna, é cuidar desse paciente, é cuidar da causa do problema. Dá para demonstrar? Dá para demonstrar, sim. Por favor, em você. Em mim, né? Obrigada, viu, Luiz? Vamos ver. Luiz, você vai demonstrando. Ah, esse daqui, nós não falamos. Esse daqui é porque aqui a gente tem a fase de degeneração da coluna. Geralmente o paciente já vem com radiografia pra gente. Então isso vai determinar quanto tempo pode durar o tratamento, ou quão intenso vai ser esse tratamento. Os discos perfeitos. Perfeitos. Aqui o disco começou a degenerar. Aqui é o disco degenerado com uma hérnia de disco e já começando a parte de artrose, os chamados bico de papagaio. E aqui já é uma parte um pouquinho mais avançada, com fases de fusões e tudo isso. Posso virar aqui só para mostrar aqui, olha. Não vai cair? Se eu virar? Não vai cair, pode virar. Olha aqui, tá vendo? O disco perfeito que vai acontecendo com os discos. Tira esse GC do ar aí para mim. Isso, pra gente poder ver, obrigada. Aqui, ó, como vai ficando ruim. Então, ele perfeitinho e aqui piorando, 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 já o bico de papagaio, dor insuportável e às vezes tem que passar por uma cirurgia, às vezes a cirurgia resolve e se tivesse procurado logo no início, né? Seria um profissional dessa área seria fácil. Então, não espere a dor atingir você. Agora, se já está com dor, se o carro já caiu no buraco, na verdade, tem que tratar. Você vai fazer uma demonstração. Para que seria essa? Então, o que eu vou fazer, eu vou só demonstrar aqui, o que eu vou estar fazendo aqui é como se fosse a sua coluna, tá? Eu vou estar fazendo uma palpação articular aqui, tanto na parte lombar, dorsal e cervical, para ver se eu encontro alguma dessas subluxações. Ah, vai encontrar. Diz o ditado que quem procura acha, hein? Pode deitar um pouquinho de barriga para baixo, querida, por favor. Aqui, para lá? É. Tô com meu microfone aí. Põe a cabeça aqui, não? Põe a cabeça aí e o bracinho lá embaixo. Não dói nada, eu vou fazer tudo muito suave, tudo muito suave. Se doer, eu vou gritar. Eu sou meio torta, hein? Problema não. E esse sapato, é melhor tirar? Pode ficar de sapato, não tem nenhum problema. Esse é um exame que você faz normalmente nas pessoas? É o exame que eu faço normalmente nas pessoas. A gente tem uma anamnese, na verdade, a gente tem uma anamnese mais completa. Geralmente esse paciente já vem com uma radiografia, a gente faz uma amplitude de movimento, teste de força muscular, reflexo. Essa região provavelmente é uma região um pouquinho mais dolorida. Sente o lado esquerdo um pouquinho mais. Aqui é uma região que precisa de ajuste, eu vou ajustar. Essa região dorsal alta dói um pouquinho mais. É aí que o bicho pega. E aqui o lado direito também. Vamos deitar de lado para cá, por favor, Cláudia. Obrigada por aí? Deixa o corpo bem relaxadinho, tá? Pode ser que você escute alguns estalidos, é normal, não precisa se preocupar. Não é osso com osso e eu não tô quebrando sua coluna, tá? Respira bem fundo, solta o ar. Ótimo. Barriga para cima um pouquinho. Microfone. Não tem problema. Vou tirar, né? Deixa pra lá. Isso, assim a mão. A outra mão aqui. Pode deixar o corpo relaxadinho. Isso. Aquela que a gente sentiu um pouquinho mais dolorida. Respira bem fundo, solta o ar. Ai! Perfeito. Você viu que estalou? Estalou Meu ponto bastante. caiu. Tem um pontinho aí no chão. O que você acha? Eu acho, pode deixar. O diretor caiu. O diretor levantou um baço agora. Relaxa bem o pescoço, que eu quero sentir o movimento da parte da... Espera aí, deixa eu tirar o diretor, que ele tá muito apertado. Deixa bem relaxadinho. Se você ver, esse daqui é um ponto um pouquinho mais dolorido. É mesmo. Eu posso apertar aqui embaixo, não dói nada. Eu vou subindo essa região, ó. Por que dói? Ai. Porque é aí que geralmente tem esses desvios, essas subluxações. Isso pode dar dor reflexo pra mim? Pode dar dor de cabeça, pode ter zumbido no ouvido. Eu pode tenho ter um zumbidinho no ouvido. Deixa bem soltinho aqui. Deixa as mãos aqui na barriga. Isso não tem perigo? Tem. Se a pessoa fez, é importante lembrar que se a pessoa fez... tudo aí, menino. Se a pessoa fez uma faculdade de quiropraxia, a pessoa ela é apta a fazer o que eu tô fazendo. Desculpa, doutor. Não, tranquilo. Não quis ofender. Não. Mas o problema é que tem muita gente que faz, às vezes, um curso de um final de semana e fala, eu sei instalar, eu sei fazer. Sabe a então importância de procurar o profissional correto, Sim. né? É igual eu falo,
Arrancar Você seu tem uma dente associação? Tem a Associação Brasileira de Quiropraxia. Então, se eu encontrar um quiropraxista, eu posso consultar a associação para saber se ele realmente Se ele é ou não, se ele é formado numa faculdade ou não. Né? Tem até o site que é quiropraxia.org.br e lá é dividido até por regiões. Eu quero no Vale, eu quero em São José dos Campos, eu quero em Campinas. Então tem por regiões ali e vai saber exatamente Luiz, onde está. Esse estalo que deu aqui e aquele que deu na minha coluna, que estava em posição incorreta, que estava doendo e realmente meu ouvido estava meio zumbindo. Com isso que você fez, a pessoa já sente um alívio? Sente o alívio da dor, tá? Às vezes momentâneo e tudo isso. Mas lembra, se fosse só para melhorar a dor, eu daria analgésico para todos os pacientes e melhoraria a dor. Certo. A função principal é fazer com que o sistema nervoso esteja funcionando, o corpo esteja funcionando melhor. Então, o que a pessoa, como eu, deveria fazer, por exemplo? Deveria, na verdade, fazer uma avaliação, ver exatamente o que está acontecendo com a coluna, ver o quão degenerado está essa coluna e cuidar sempre. É o que eu falo, não é que você hoje, você tem um carro que foi utilizado há muito tempo e nunca cuidou. Não é que esse carro vai ficar 0 km, mas a gente vai fazer com que o seu carro, que o seu corpo chegue a ter 80, 90 anos e você possa estar usufruindo normal. Porque a gente só procura quando dói. E às vezes o problema já está instalado, já está lá há muito tempo e vai gerando muito problema para essa pessoa. Existe alguma contraindicação da quiropraxia? Na verdade, não existe contraindicação. Dentro da quiropraxia, a gente tem diferentes técnicas que é utilizada para cada paciente. Igual, eu tenho paciente desde 15 dias, de 10 dias de vida até 90 anos. Desde 20 anos, 30 anos, e a técnica dentro da quiropraxia que eu utilizo com cada um é diferente. Então, é igual a gente ter uma madeira velha, ou uma madeira nova, a gente pode usar prego, a gente fura, a gente estuda, faz um estudo minucioso para ver como está essa coluna e qual é a técnica mais adequada para a gente usar com esse paciente. Tá certo. O Leandro Prado, de Americana, São Paulo, linda cidade americana também. Quais os principais problemas tratados pela quiropraxia, ele pergunta? Os principais problemas tratados pela quiropraxia, como eu mencionei, o principal é a dor lombar. Infelizmente, os pacientes vêm sempre procurando a gente pelo fato da dor, tá? Mas o principal é a dor na região lombar, depois seguido da parte cervical e também da zona dorsal. Principal função, ajustar esses desvios da coluna. Isso é super importante. Como eu falei, se fosse só dor, remédio, 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 remédio. Mas é fazer com que o corpo dessa pessoa esteja bem, essa pessoa esteja bem. Agora, eu conversei com você, conversei com o Aldo, né? Que faz a RPG, o RPG também, o RPG. E eu queria saber de você, qual o perigo de procurar um massagista que não seja massagista? Tem gente que pisa na coluna, vou arrumar a tua coluna, então sai pisando em cima da pessoa. Existem os mais diversos tratamentos. Qual o perigo que a pessoa em casa está correndo de procurar um profissional não adequado? Ou que não seja nem profissional? Porque foi como eu falei. É igual os seus dentes. Você não vai chegar e deixar... Sim, mas em relação à coluna, pode lesar essa coluna? Pode lesionar. Pode lesionar. Tem alguns casos, principalmente na parte cervical, a gente tem uma artéria aqui, chamada vértebra basilar, e se é feito muita rotação dessa cabeça, dessa parte cervical, sim, pode causar uma lesão e essa pessoa ter problemas sérios aí. Então, é importante procurar um profissional que estudou. É importante isso para que a pessoa possa ter um benefício, não um malefício com o tratamento. Se pode fazer em mulher grávida? Sim, se pode fazer e se deve fazer. Por quê? Porque na mulher grávida, a gente tem uma mudança na biomecânica muito grande do corpo. A barriga começa a crescer muito, o peso começa a mudar muito, a parte do quadril começa a se adaptar para poder receber esse bebê e pode começar a surgir dores por causa disso. E geralmente a pessoa quer tomar um remédio, quer tomar um anti-inflamatório por causa dessa dor e às vezes pode trazer malefícios para o bebê. Entendeu? Então é importante cuidar com quiropraxia por essa comunicação também que tem da mãe e do bebê através do sistema nervoso. Tá certo. Mas eu acho que essa daqui, não sei se... Estão chegando perguntas aqui, mas chegou uma pergunta sobre a postura, né? Tem alguma coisa que a pessoa possa fazer em casa para ajudar, não? Acho que os principais problemas que eu vejo na clínica de postura é a parte computador, televisão na cama, é um fator que prejudica muito a parte cervical. Porque aqui na parte cervical a gente tem uma curvatura, a gente chama de lordose. É a Jéssica Lins de Poá, só para falar. A gente tem uma curvatura aqui. E a partir do momento que a gente está deitado e coloca 2, 3 travesseiros para ver essa televisão, a gente vai perdendo a curvatura cervical.
que é o que vai gerando... Então, dormir com travesseiro alto também não é bom. Ver televisão televisão na cama ou no sofá, péssimo. com bração... Com torto é péssimo. Péssimo. A posição que você tem que estar deitado é como se você estivesse em pé. Porque se o travesseiro está muito... Você está deitado de lado, o travesseiro está muito alto, ele vai empurrar a sua cabeça. Você vai estar assim. Se ele está muito baixo, ele vai deixar a sua cabeça muito para baixo. Então tem que ser algo mais ou menos da altura do seu ombro, aí vamos dizer. E de barriga para cima é importante que ele dê apoio pro pescoço, não para a cabeça, empurrando a cabeça. E o dormir de barriga para baixo, para cima ou de ladinho? Tanto faz? De lado é a melhor posição. Melhor posição? Melhor com posição. As pernas curvadas? Com as pernas dobradas, um travesseirinho entre as pernas e um travesseiro mais ou menos da altura do ombro para a parte lateral. Essa é a posição legal para dormir legal. E levantar bem. Adorei, quero que você volte, tá bom? Pra gente continuar falando sobre isso. Luiz Meagina, quiropraxista, veio lá de São Paulo participando do nosso programa. Vê se tá certinho aqui, www.quirovida, tá aí no vídeo? Tá aí, ó. Tá certo? Tá certo. .com, né? .br também. .br. É porque, na verdade, essa empresa ela já tem há 12 anos no mercado. A gente tem clínica nos Estados Unidos, tem clínica no Peru, tem clínica na Colômbia, Espanha e Brasil também. Então, qualquer dúvida que você tiver ou querer fazer, né? E o telefone? O telefone é 11 São Paulo, 2306-6263. 2306-6263. Obrigada, Luiz. Prazer, um abraço querida. para você. Obrigado por ter consertado meu pescoço. Adorei.